Eita, já estou de volta aqui para a gente falar de coisa bem interessante, mas antes eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal. A gente começa a ver aí uma movimentação estranha. Antes estava indo bombando, estava lá em cima e de repente começou a bloquear. Então é importante que você se inscreva e que passe esse canal com essas informações para quem você conhecer, principalmente se você conhece alguém de Brasília. Isso é importante. O Area Code, né, que a gente chama, né, o número de área de Brasília, é 61. Se você pegar aí o teu telefone, essas coisas todas, e viu ali que é de Brasília, passe o vídeo. Nós precisamos divulgar as informações que vêm aí pela frente, tá bom? Então vamos lá, olha, a cúpula do Tribunal Superior Eleitoral do TSE manifestou forte desconforto e discordância da decisão do governo Lula de negar os vistos aos enviados do governo dos Estados Unidos. Sabia disso? Até o TSE agora está indignado. Revelados pela colunista Malur Gaspar, os bastidores indicam que os integrantes da corte avaliaram a medida do executivo como inoportuna e prejudicial à imagem de transparência do processo eleitoral. Segundo o tribunal, o TSE, a recepção dos emissários norte-americanos estava sendo organizada para o início de agosto, agora, nesse mês, logo após o retorno do recesso judiciário. Aí a avaliação interna do TSE é que o barramento unilateral promovido pelo Palácio do Planalto e pelo Itamaraty cria um conflito diplomático desnecessário, prejudica a interlocução institucional e ainda alimenta narrativas de desconfiança sobre as eleições. A decisão de Lula de barrar os vistos dos enviados norte-americanos é mais um exemplo da diplomacia trapalhona e ideológica que prejudica o próprio país. Ao tentar pousar de valente contra Washington, o governo só conseguiu mesmo o prodígio de irritar o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que viu seus ritos e sua estratégia de transparência serem atropelados pelo maniqueísmo do Palácio do Planalto. Se o discurso oficial é de que as urnas são auditáveis e intransponíveis e o sistema é seguro, qual é, então, o sentido de impedir a entrada de servidores e acompanhantes internacionais? Ninguém está entendendo isso. O cara está repetindo exatamente a mesma dose aplicada por Nicolás Maduro na Venezuela. O corpo de ministros do TSE sabe muito bem que a negativa de vistos só serve para alimentar a desconfiança e dar munição para a oposição criticar a falta de abertura do processo. Quem não tem nada a esconder, abre as portas. Quem fecha a casa passa a impressão de pavor da fiscalização. A reação nos bastidores do tribunal prova que até a cúpula do judiciário cansou de pagar o preço das trapalhadas diplomáticas do governo petista. E a tentativa de transformar a rotina institucional em palanque de resistência ideológica destrói a reputação do Brasil no exterior e constrange as próprias instituições que o governo diz defender. Os ministros do TSE ficaram tão irritados, segundo a jornalista Malu Gaspar, que chegaram a dizer que os observadores são funcionários de um país importante e que deveriam vir e fiscalizar as eleições no Brasil. Segundo eles, o governo Lula errou feio e só prejudicou a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. O que os funcionários viriam fazer no Brasil de fato era questionar o sistema eleitoral brasileiro para saber até onde mesmo ele é seguro e se há de fato a liberdade de expressão e o direito ao voto. Se o direito ao voto é respeitado, eles não iriam interferir no processo, iriam fazer perguntas, apenas questionar, tentar conhecer um pouco mais. Até o próprio TSE está dizendo isso, em contraste com o que tem pregado o governo Lula. Agora ficou ruim. Se os caras tinham a informação de que o sistema brasileiro é viciado e não é confiável, como era o da Venezuela, então
Com uma atitude negativa de fiscalização como essa, o governo brasileiro e o Itamaraty só confirmam as suspeitas e provocam uma reação mais dura em quem está lutando por transparência e respeito à real democracia no continente. E todos nós podemos pensar o que quisermos depois dessa negativa. A verdade revelada por Malu Gaspar, neste fim de semana, é de que o próprio tribunal, o TSE, está reagindo às ações do governo, tentando se distanciar para não se contaminar. Esse comportamento revela uma dura jornada aí pela frente para os que achavam que iriam permanecer no comando do país para sempre. Não vão. Tirem o cavalinho da chuva e estão prestes a descobrir da maneira mais dura possível. Dito isso, de novo aqui recebendo Carlos Dias. Carlos Dias, até o TSE está irritado com isso. Por que será? Como é que você vê essa situação? Paulo, muito obrigado pelo convite novamente, estar contigo no teu canal e também todos que nos assistem. Olha, eu acho que está na hora da gente acabar da fase de discurso. Chega de discurso. O Tribunal Superior Eleitoral não é qualquer coisinha na estrutura do país, ao contrário. Ele, por questões constitucionais, ele organiza, gerencia e faz a conclusão do processo eleitoral do país. Ele tem autoridade para aceitar as indicações que ele mesmo solicitou de autoridades internacionais para a fiscalização das eleições brasileiras. Então, inclusive, a ação dessas pessoas, independentemente de quem sejam, que são logicamente qualificadas, elas têm uma ação limitada no país à questão das eleições e o relacionamento com o Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu até perguntaria qual é a autoridade do governo federal, do presidente Lula, em não admitir a concessão desses vistos. Caberia uma decisão do judiciário impor a concessão desses vistos, porque é exatamente para o fim específico de acompanhamento das eleições do Tribunal Superior Eleitoral. Isso abre, logicamente, questões de democracia, de análise correta do processo eleitoral, independência de agentes externos para fiscalização, porque se eles não têm independência para fiscalizar, qual seria o sentido de trazê-los? Então vamos trazer o quê? Da Coreia do Norte? Vamos pedir para a Venezuela? Vamos pedir para a antiga Colômbia? É isso que ele quer? Então, eu acho o seguinte, é uma interferência de um candidato numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, existem falhas jurídicas que precisam ser corrigidas e o tribunal precisa ter coragem. Porque se ele se submete a essa decisão, então não tem mais como organizar uma eleição, não tem como ele se mostrar autônomo. Porque vamos supor o seguinte, pede o transporte das urnas para o Exército Brasileiro. O governo nega, porque ele é que administra as forças militares brasileiras. Pede um transporte aéreo para a aeronáutica. Nega, porque não tem o combustível, ou sei lá o quê. Então, quer dizer, a coisa está muito errada. Então, na verdade, o que acontece? É um pedido definido pelo Tribunal Superior Eleitoral que tem a ver com a atividade de fiscalização que só o Tribunal Superior Eleitoral pode fazer, então cabe ao governo conceder e não questionar. Então eu espero que o Tribunal Superior Eleitoral se imponha e quem sabe, né, vamos virar o puxado, né, o Supremo Tribunal Federal determine o atendimento daquilo que está definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom, Carlos, olha, obrigado aí de novo por essa participação. Muito Daqui obrigado, a pouco Paulo. Eu vou voltar para falar de mais um vídeo bem bacana e eu conto com a sua presença. Olha, pulverize, né, esse vídeo e fale do nosso canal, esse novo canal do Paulo Etché, para o máximo de pessoas que você puder. Você que está aí no Brasil inteiro, né, e você sabe da necessidade que nós temos, tanto a sua quanto a nossa aqui, e que nós não podemos falar por enquanto, mas já espalhe, mande para Brasília. Quem você conhece em Brasília, começa a mandar esses vídeos, porque é importante para que as pessoas conheçam
a gente, né, e que abram a cabeça e que pensem um pouco mais. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Obrigado pela sua atenção. Até lá.